Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas alunas, eu sou o professor José Freire e hoje estou aqui com vocês para iniciarmos uma nova jornada. Uma jornada que vai fazer a vida de vocês muito melhor. Espero que vocês façam a minha vida melhor também. Certo? Eu sou o professor de língua inglesa de vocês. Aqui no EJA Brasil, nós vamos aprender bastante língua inglesa, tá pessoal? Eu vou falar na aula de hoje sobre o verbo to be, que é o verbo do presente. Por que eu quero começar esse curso justamente com essa aula? Porque o verbo to be, as conjugações do verbo to be, servem como base para grande parte da fala em língua inglesa. Então, eu estou aqui com vocês hoje para ajudá-los, para que possamos juntos entender o verbo to be e entender como aplicá-lo na vida real. Mas muitos de vocês devem estar se perguntando: professor, por que eu vou estudar inglês? Para que eu vou estudar inglês? Eu falo português tão bem já. Todo mundo me entende? Todo mundo entende eu falando português, todo mundo me entende, todo mundo é perfeito. As pessoas falam comigo. Mas pessoal, vocês precisam aprender língua inglesa antes de mais nada para a vida de vocês. Eu sei que vocês estão aqui para aprender e é isso que eu quero que vocês façam. A língua inglesa, pessoal, ela é a língua mais falada do mundo depois do mandarim. O mandarim é a língua que é falada na China. E como vocês sabem, a China tem bilhões de habitantes. Então não tem como combater com o mandarim. Mas o inglês, ele é a língua mais falada depois do mandarim. Ela serve como a língua universal. Então, no futuro de vocês, na vida de vocês, vocês vão lidar com muitos termos e muitas práticas em inglês. É por isso que a língua inglesa está inserida no curso de vocês. É a língua moderna, língua inglesa, certo? O inglês, pessoal, ele é falado em mais de 20 países no mundo inteiro. Uma série de países. Vocês podem ver aqui, ó, o gráficozinho que mostra a quantidade de países que falam inglês como língua oficial, a quantidade de países que fala francês, que fala árabe, que fala espanhol, e olha só a pequena quantidade que fala português. Então, o português ele pode ser suficiente para a gente que está aqui no Brasil, mas para nós que queremos crescer na vida, que queremos aprender inglês vai nos abrir novos caminhos. São esses caminhos que eu quero ajudar vocês a trilhar. E eu quero que vocês me ajudem também. Vamos nessa? Vamos nessa empreitada? Primeira coisa, assim como na língua portuguesa, eu estou um pouco rouco na aula de hoje, tá pessoal? Mas eu prometo que nas próximas aulas eu vou melhorar. Combinado? Assim como na língua portuguesa, na língua inglesa nós também temos os pronomes pessoais. Quais são eles? Eu, você, ele, ela, isso, nós, vocês e eles ou elas. Em língua inglesa, eles são muito conhecidos por essa ordenzinha aqui, ó. I, que significa eu, I. You, que significa você. He, que significa ele. She, significa ela. It, significa isso ou aquilo. We, significa nós. You, significa vocês. E they, significa eles ou elas. Tá, pessoal? Professor, percebi uma coisa aqui. Você falou que you significa você. Mas você também falou que you também significa vocês. Por que isso? É porque, diferentemente da língua portuguesa, na língua inglesa, o you ele não flexiona com o número. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer que para falar vocês ou você, na língua inglesa, você vai falar o you e não yous. Professor, e como é que eles entendem, então? Como é que eles entendem? Depende do contexto, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu estou entrando numa sala e eu tenho 50 alunos, o que é que eu vou fazer? You, vocês todos. Agora, se estou numa conversa diretamente com uma pessoa, eu vou falar you e vai ser você e vai ser somente para uma pessoa. Então, é por isso, pessoal, que
apesar de não flexionar com o número, do you não virar yous para ser vocês, é possível entender se a palavra está no singular ou no plural. Certo? Vai depender do contexto e eu tenho certeza que ao longo do curso vocês vão entender muito bem. Beleza? Vamos fazer uma comigo aqui? Eu vou falar cada uma dessas palavras e vocês repetem. Pode ser baixinho, pode ser mentalmente, pode ser alto, mas eu quero que vocês entendam. Tá bom? Vamos tentar repetir? Vamos fazer essa dinâmica? Tem esse trato com vocês? Vamos lá então. I. O que significa I, pessoal? Vou colocar aqui do lado, para ficar melhor para vocês. Aqui a gente tem a canetinha, ó. O I. O I significa o quê, pessoal? Significa eu. Então repitam comigo. I. I. Repitam comigo, tô ouvindo. Repitam comigo. I. You. You significa o quê, pessoal? Você. Você. Tá, pessoal? Então, you é você. He, pessoal. He significa o quê? Ele. He é ele. Repitam comigo. He. Repitam. He. He é ele. Já o she, pessoal. O she é o quê? Vou colocar aqui, tá? Ele. Já o she. O she é o quê, pessoal? O she é ela. Então repitam comigo, por favor. She é ela. Ela. Repitam comigo. She. She. Muito bem, pessoal. Tô gostando de ver. Olha lá, ó. O it. O it é isso ou aquilo. Não vou colocar aqui porque tá ficando apertado, tá, pessoal? Mas no material complementar de vocês está escrito bem direitinho. Vocês podem olhar lá, podem manusear. Tá show de bola. Dê uma olhada, tá? O it, pessoal. O it é isso ou aquilo. Repitam comigo. It. It. We significa nós. Repitam comigo. We. We. You significa vocês. Então repitam, por favor, comigo. You. You. They significa eles ou elas. Certo? Então, ó, eu, você, ele, ela, isso, nós, vocês, eles ou elas. Certo, pessoal? Podemos passar? Então, esses são os pronomes pessoais do caso, são os pronomes pessoais. Certo? Eu, você, ele, ela. O que significa pronomes pessoais? Porque esse nome tá bonito aqui, né? Personal pronouns. Tá bonito esse nome, né? Significa, pessoal, você vai utilizar os pronomes pessoais quando você quer se referir a alguma pessoa. Então não tem pra que complicar isso aqui, não. Aprendam o seguinte, nós vamos utilizar os pronomes pessoais quando eu quero me referir a alguma pessoa, ou algum animal, por exemplo, ou algum objeto que você queira personificar. Certo? Por exemplo, o it. Você quer falar que o celular pode ser o quê? O celular pode ser it. Isso. Agora, eu, pessoa, professor José Freire, ele pode ser o quê? I. Então, I, it. Então, quando eu quiser me referir a uma pessoa, a um animal ou a um objeto, eu utilizo os pronomes pessoais. Agora, pensem comigo. Igual na língua portuguesa, tá, pessoal? Eu sempre faço esse link. Sempre. Então, estejam atentos. Se eu quiser falar alguma coisa com o pronome pessoal. Por exemplo, eu quero falar que eu sou bonito, eu sou um lindão, tá vendo? Olha lá, como eu sou lindão. Tô brincando com vocês. Eu sou um professor. Se eu quiser falar que eu sou um professor, como é que eu faço isso? Você utiliza o pronome pessoal, não é? Eu. Eu sou, eu. Você utiliza o pronome pessoal. Tô falando em português, tá, pessoal? Eu. Você utiliza o pronome pessoal. Sou. Você utiliza um verbo. Então, tem o pronome pessoal eu e tem um verbo depois, o verbo ser. Eu sou. E depois tem um complemento. Professor.
eu sou o professor. Eu, pronome pessoal, sou o verbo e professor, o complemento. Então, pessoal, só o pronome muitas vezes não é suficiente, né? Então é por isso que nós aprendemos também o emprego do verbo to be. Certo? O que é que significa isso? Vou mostrar para vocês. I, you, he, she, it, we, you e they. Toda vez que eu quiser falar em língua inglesa que uma pessoa ela é aquilo ou ela está daquele jeito, eu utilizo o verbo to be. Certo? Então, por exemplo, fazendo agora na língua portuguesa, eu falo, eu estou com fome. O que é que eu utilizei? Eu, pronome pessoal, estou, o verbo conjugado com fome, o complemento. Então, eu estou com fome. Eu tenho o pronome pessoal, eu tenho o verbo e tenho o complemento. Na língua inglesa, nós vamos sempre seguir essa mesma estrutura. Certo? Sempre. Sempre seguir essa mesma estrutura. Então, é por isso que nós temos o verbo to be. Mas assim como na língua portuguesa, os verbos precisam ser conjugados, né, pessoal? Por exemplo, vocês falam, ele sou professor? Não, né? Vocês falam, ele é professor. Então, você está conjugando o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Vocês percebem que a conjugação do verbo muda? Então, mudando a conjugação verbal, vocês também vão mudar da mesma maneira em língua inglesa. Para nossa sorte, para mim e para de vocês, as conjugações verbais em língua inglesa são bem mais simples que em língua portuguesa. Mas, muito mais fácil. Aqui nós temos diversas conjugações verbais para diversos pronomes pessoais, blá, 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 blá. Na língua inglesa, no tempo do presente, nós só temos 3 opções para conjugar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Nós temos a opção am, nós temos a opção are e nós temos a opção is. Aqui está escrito para qual pronome você vai ter a conjugação adequada. Perfeitamente. Então, por exemplo, se eu quiser falar que eu sou em língua inglesa, eu falo, vou mostrar para vocês aqui, I am. Eu sou. I am. Igual na língua portuguesa, eu posso falar você sou? Não posso. Na língua inglesa também não. Então, na língua inglesa, você fala you are. You are. I am. You are. Eu sou. Você é. Entenderam? Já para he, she ou it, eu utilizo o is. Opa, errei aqui. Eu utilizo o is. Então, he is, she is, it is. Tá vendo? He is, she is, it is. Por outro lado, mais uma vez, para nós, vocês e eles, eu utilizo o are de novo. Nós somos, eles são, eles ou elas são também. Certo? Então, qual que é a regra, pessoal? Por via de regra, qual que é a regra? Se for no singular, ele, ela e isso, vocês vão utilizar o is. Beleza? Se for no singular para o eu, vocês vão utilizar o am. E se for no plural, vocês vão utilizar o are. A exceção é o you, tá? Porque o you, mesmo no singular, eu utilizo o are. É a única exceção. Então, pessoal, lembram? Musiquinha na cabeça. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Perfeito. Então, eu sou, você
é, ele é, ela é, isso é, nós somos, vocês são e eles são. Então, quando eu quiser utilizar o verbo to be na língua inglesa, eu vou obrigatoriamente precisar, no presente, conjugar dessa maneira. Vamos repetir comigo? Temos esse acordo? Vamos repetir os pronomes pessoais e a conjugação adequada. Eu vou falando, vocês vão repetindo. Falando, vocês vão repetindo. E o que eu quero de vocês nessa aula, pessoal, é que vocês peguem e compreendam perfeitamente que quando eu for utilizar o verbo to be para cada pronome pessoal, eu vou ter uma conjugação verbal adequada. E essa conjugação segue esse formato. Botei coloridinho aqui para vocês, ó. Eu coloquei coloridinho e diferente para vocês. Vou beber uma aguinha, vocês vão lendo. Daqui a pouquinho nós vamos falar juntos. Só um segundo. Olha lá então. I am, repitam comigo. I am. You are. You are. He is. He is. She is. Repitam mais alto aí, né, pessoal? Repitam para ouvir também. It is. We are. You are. They are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu sei que às vezes é estranho pra gente, né? A língua fica meio enrolada, ainda mais porque eu sei que muitos de nós aqui nunca tivemos contato com a língua inglesa a esse nível. Mas vocês estão vendo que é simples. Dá pra aprender e dá pra aprender bem, com facilidade. Então, esses aqui, ó, esses aqui são os pronomes pessoais mais o verbo to be. Certo? O que vocês vão precisar aprender de verdade nessa aula são essas conjugações aqui. Então, são 3 conjugações só para cada um dos pronomes. No material complementar, que vocês devem olhar, tá? Tenho esse acordo com vocês? Acabou a aula ou antes da aula, olhe o material complementar, dá uma lida no que eu fiz para vocês. Façam os exercícios que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Então, ó, além disso, pessoal, para qualquer formação, eu também tenho o artigo, não é? Então, por exemplo, se eu quiser falar aqui, eu sou um professor, eu utilizo o não é? Eu sou um professor. Ou então posso falar, eu sou o professor. Posso ou não posso? Se eu fosse mulher, por exemplo, deixa eu botar a peruca aqui, ó. Ó, de peruca. Se eu fosse mulher, eu não poderia falar eu sou a professora? Poderia, né? E varia o quê? Varia o quê aqui? Varia exatamente o artigo. Certo? Então, eu sou um. Ou vocês são uma. Em língua inglesa, diferentemente de língua portuguesa, os artigos são invariáveis por gênero e por número. Aqui a gente fala, né? Por exemplo, você é um aluno. Ou posso falar, vocês são uns alunos. Ou posso falar, você é uma aluna. Perceba, eu falei uns e uma. Eu variei para os 3. Na língua inglesa, não. A língua inglesa é mamão com açúcar, pessoal. Muito mais fácil a língua inglesa. Na língua inglesa, os artigos só variam de acordo com a palavra que vai vir depois. Como assim, professor? Com o que vem depois? Vou mostrar para vocês, ó. Se a palavra que vem depois, ela se iniciar com uma consoante, eu vou utilizar o a. Então, se eu quiser falar a oração em língua inglesa, eu sou o professor, eu utilizo como? I am a teacher. Posso falar. Por quê? Porque esse Tzinho aqui é uma consoante. Então, o artigo, ele vai variar de acordo com a consoante. Beleza? Por outro lado, se
eu iniciar a palavra subsequente com uma vogal, eu utilizo o AN. Então, olha esse exemplo aqui, ó. You are an angel. Você é um anjo. A palavra angel inicia-se com que letra, pessoal? Com a letra A, né? Se ela inicia-se com a letra A, o A é o quê? Uma vogal. E se é vogal, a palavra que vem anterior como é an e não a. Entenderam? Pegaram? Então, ó, you are an angel. O A é vogal, então eu vou utilizar o an e não o a. Então a regra é essa, pessoal. Se a palavra que vem depois do artigo, ela inicia-se com uma vogal, eu utilizo o an. Se ela inicia-se com uma... Vou até mudar a cor da canetinha aqui para mostrar para vocês. Ó. Se ela inicia-se com uma... Vou colocar rosinha. Pronto. Ó. Se ela inicia-se com uma consoante, então eu utilizo o a. Não é fácil? É fácil. É fácil. Prometo que todos os assuntos da aula de hoje se resumem a basicamente isso. Basicamente. O resto vai ser vocabulário e prática. O que vocês precisam aprender é essa estrutura das orações aqui. Só isso. Eu tenho pronome, eu tenho o verbo to be, eu tenho artigo, ou posso não ter artigo também, tá, pessoal? E tenho o complemento da frase. Esse complemento nós não vamos tratar nessa aula de agora, não. Não vai ser nessa aula que nós vamos tratar sobre os complementos, sobre o vocabulário. Isso é coisa que vocês vão ver ao longo do curso inteiro. Tá bom? Então, I am a teacher. You are an angel. He is a doctor. She is a tourist. It is an animal. Ah, professor, entendi. Mas por que que aqui no we, you e they eu não tenho artigo? Muito bem, aluno, é exatamente isso. Porque quando os pronomes pessoais estão no plural, que é o caso de nós, vocês e eles ou elas, eu não tenho artigo em língua inglesa. Então, ao contrário da portuguesa, que eu posso falar, eles são uns amigos. Não posso falar na língua portuguesa? Na língua inglesa, não. Na língua inglesa, quando o pronome pessoal está no plural, eu não posso ter o artigo de jeito nenhum. Então, vai ficar sempre sem. Vai ser sempre we are professionals, you are students, they are friends. Sempre. Sempre. Então, para receita de bolo. Quem aqui sabe fazer bolo? Eu não sei não, mentira. Só aqueles que já vem pronto, que se compra no supermercado. Não tem aqueles que você só joga água, leite e ovo e fica pronto? Aqueles eu sei fazer. Mas sou um péssimo confeiteiro. Só que, pessoal, para montar uma oração em língua inglesa, é receita de bolo. Receita de bolo, fácil. Por exemplo, I am a teacher. Olha a receita aqui, ó. Olha a receita. Pronome pessoal, verbo to be, artigo, complemento. O artigo, ele é obrigatório? Não, ele é facultativo. Eu posso falar também I am, quando estou no plural, we are professionals. We are professionals. No plural, eu não tenho artigo. Entenderam? Então, no singular, vamos fazer o seguinte. Vou falar oração por oração para vocês. Vou falar quem é quem e vou traduzir. Combinado? Temos esse acordo? I am a teacher. Eu sou um professor. Ou então eu sou o professor. You are an angel. Você é um anjo. He is a doctor. Ele é um, ou então o doutor. Percebo? Pronome pessoal, he. Verbo to be conjugado no singular, is. O artigo,
a doctor. Não é fácil? Não é fácil? She is a tourist. Ela é uma turista. Ou ela é a turista. It is an animal. Isso é um animal. Ou isso é um animal. Percebam aqui, ó. Que eu tenho o an. Por que eu tenho an? Eu tenho an. Opa, eu tenho an. Porque a palavra subsequente inicia-se com uma vogal. Certo? Então, we are professionals. Nós somos profissionais. You are students. Vocês são alunos. They are friends. Eles são amigos. Aprenderam a receita de bolo? Pega um caderno, anota, não esquece. Pronome pessoal, que pode ser qualquer um desses. Verbo to be, que pode ser qualquer um desses. Artigos, quando a palavra que subsequente ela é iniciada com uma consoante, eu utilizo a. Quando ela é iniciada com a vogal, eu utilizo an. E quando ela está no plural, eu não utilizo nada. E os complementos que vocês vão aprender com o vocabulário. Esse vocabulário ele vai ser construído ao longo do curso inteiro. Então não se preocupem. Ah, professor, eu não sei o que significa student, não. Não se preocupe, pessoal. Isso aí, com o tempo, contato com a língua inglesa, vocês vão pegando. Vocês vão aprendendo. Quem aqui gosta de ouvir música em inglês? Muitos gostam, né? Eu canto muito bem, mentira. Mas vocês gostam daquelas músicas que passam na rádio, 11 horas da noite? Aquelas músicas românticas, as músicas de novela? Ouvindo as músicas, assistindo séries, assistindo os filmes, muitas vezes o vocabulário entra na mente de vocês de maneira que vocês nem percebem, de maneira involuntária. E é isso que eu quero de vocês mesmo, que o inglês entre na veia de vocês, que vocês aprendam bastante, que me ajudem, por favor, também a aprender. To be verbs, são os verbos to be. E aqui eu tenho 4 profissões. Certo? Eu tenho a profissão de piloto, pilot. Eu tenho a profissão de guia turístico, tour guide, é esse daqui. Eu tenho a profissão de recepcionista, tá? Que é essa daqui. Olha lá, ó. Piloto, tour guide, guia turístico, recepcionista, que é essa daqui. E tenho de agente de viagens, travel agent, que é essa daqui. Vocês viram lá na pílula, né? Que eu tava viajando. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui de viagem para vocês, para que nós tenhamos esse vocabulário diferente. Beleza? Então, piloto, guia turístico, recepcionista e agente de viagens. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício onde a gente coloca as profissões e eu coloco pronomes, verbos e complementos. Combinado? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser falar que eles são pilotos, como é que eu falo? They are pilots. They. Por que they, pessoal? Porque são eles. Qual que é a conjugação do verbo to be para they? Are. E o complemento, que eu quero dizer que eles são pilotos. They are pilots. Ah, professor, não sei, não estou pegando aqui quando é que eu vou usar are, quando é que eu vou usar is. Fiz uma tabelinha para vocês. Olha a tabelinha aqui, ó. Olha a tabelinha aqui, ó. Quando for I, é am. Quando for you, é are. Quando for he, she ou it, é is. Quando for you, we e they, é are. Eu tenho aqui, na foto, eu tenho um piloto, tenho 2 pilotos. 2 pilotos, né, pessoal? Tem um piloto e copiloto. Se eu tenho um piloto e copiloto, they are pilots. Eles são pilotos. Entenderam? Entenderam mesmo, né? Próxima. Opa, devagarinho aqui. Pronto, aqui. Opa. Vou deixar um suspense no ar. Vamos pensar comigo. Eu quero falar que essa mulher aqui, ela é recepcionista. Como é que eu falaria? Em português eu falaria assim, né? Ela é recepcionista. Ou então poderia falar, ela é uma recepcionista. Ou então poderia falar, ela é a recepcionista. Tanto faz. Mas eu teria o pronome pessoal, ela, teria o verbo conjugado, é,
e teria o complemento. Recepcionista, uma recepcionista ou a recepcionista. Em língua inglesa, como é que seria? Pensem um pouquinho enquanto eu bebo água. Vamos pensando. Lembraram? Aprenderam? Como é que seria? Ela, she. Ela, she. É, como é que eu falo? Se eu utilizei o she, qual vai ser a conjugação do verbo to be? Se eu utilizei o she, qual que vai ser a conjugação do verbo to be? Vamos olhar aqui, ó. Opa. Se eu usei o she, qual que vai ser a conjugação do verbo to be? Para she, eu utilizo o is. Então, she is. Ela é. Então, ela é uma ou a recepcionista. Então, como é que fica a frase? She, pronome, is, o verbo, a, o artigo, receptionist. Pessoal, por que eu utilizei aqui o a e não o an? Por que eu utilizei o a e não o an? Simples, porque a palavra que vem depois do artigo inicia-se com uma consoante. Se ela inicia-se com uma consoante, então eu tenho que puxar o a e não o an. Beleza? Entenderam? Então vamos lá, continuar aqui. Opa, passei demais. Mas já sabem, se eu quero falar que ele é um guia turístico, mesmo esquema, mesmo receitinha de bolo. Não tem segredo, ó. Mamão com açúcar, mesma coisa. Ele é um guia turístico. He is a tour guide. Quer ver que vai ser isso? Quer ver que vai ser? Ó, ele, pronome pessoal. Tô falando de quem aqui? De um único homem. Se é um único homem, vai ser o ele. E quem que é o ele na língua inglesa? A gente já aprendeu, é o he. Então, he. Quem que é o verbo? Is, o artigo a e o complemento tour guide. Ele é um guia turístico. Quero que vocês aprendam isso. He, aqui ó, vou pegar a canetinha. Às vezes eu esqueço de botar a canetinha e fico só com o mouse. Vou botar a canetinha aqui, ó, pronto. Ele, pronome pessoal, não é? Pronome pessoal aqui, ó. Pronto. Pronome pessoal. O verbo. Se eu utilizei o he, qual que vai ser a conjugação do verbo to be, pessoal? Vai ser are? Vai ser am? Não, né? Eu só tenho três conjugações possíveis. Eu posso utilizar he is, he am ou he are. É óbvio que o correto é he is, porque está no singular. Ele é. Aqui, ó. Por favor, não esqueçam disso, não. Peguem no material complementar, tatuem no braço, copiem no caderno, tira uma foto do professor lá, tira uma foto aqui, ó. Eu mostrando os versos. Tira uma foto. Faz qualquer coisa, pessoal, mas não esquece dessa conjugação aqui. Combinado? Não esqueçam dessa conjugação aqui. Pronome pessoal e verbos to be. Por favor. Temos um acordo? Qual que é a próxima aqui, ó? Qual que é a próxima? Beleza, essa mulher aqui. Essa mulher aqui, ela é o quê? Ela é uma agente de viagens. Se ela é um agente de viagens, eu quero falar que essa mulher, especificamente, ela é um agente de viagens. Como é que eu falo? Qual que é o pronome? She, ela. O verbo, is. O artigo, a. Por que a? Porque a palavra que vem depois inicia-se com consoante. Acho que vocês entenderam. Eu entendi também. Então vamos juntos praticar bastante, olhar o material complementar, fazer os exercícios, que eu tenho certeza que vocês vão só crescer. Vão só crescer na língua inglesa. Beleza? Então, por favor, temos esse acordo, né? Receita de bolo. Pronome pessoal, verbo na conjugação correta, artigo e complemento. Certo? Mas agora eu quero falar com vocês sobre expressões usuais em língua inglesa. Por quê? Na nossa disciplina de língua inglesa, a gente tem que treinar a escrita, certo? A oralidade e a leitura. Beleza?
Na escrita, a parte de gramática é muito importante. Na leitura, a parte de gramática também é muito importante. Mas na parte de oralidade, o que é oralidade? É como você fala com as pessoas. Essa parte aqui de expressões e de vocabulário como por inteiro é fundamental. Então, quase toda aula eu vou trazer vocabulários novos para vocês. E hoje eu trouxe vocabulário de expressões que vocês falariam ao conhecer uma pessoa. Como assim, professor? Calma, beber só uma aguinha aqui que minha garganta tá machucando. Calma que eu vou explicar. Olhem a figurinha e olhem o textinho por enquanto. Como assim? Existem expressões que naturalmente nós possuímos nas mais diversas línguas. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa na rua, o que é que você fala? Aqui no Brasil, em língua portuguesa. Você fala, oi, olá, coisas assim, né? Em língua inglesa, nós também temos essas expressões de saudação ao encontrar uma pessoa. Quais são as mais famosas, as mais usuais? Hello, hi, hey e welcome. Por que o welcome está em vermelho aqui, pessoal? Porque é o seguinte, vou explicar. Hello é tipo, olá, algo assim. Hi é tipo, oi. Hey é como se fosse também, oi. Essas palavras não tem muito uma tradução literal. É mais o sentido, né, pessoal? E welcome é bem-vindo. Então, se em algum momento vocês estiverem dentro de um ambiente e uma pessoa entrar na sala, você pode falar ou hello, ou hi, ou hey, mas também pode falar welcome, bem-vindo. Agora, se você cruzar com uma pessoa no meio da rua, você não vai falar bem-vindo, né? Não vai falar bem-vindo, não vai. Você vai falar hello, hi ou hey, certo? Então, repita comigo. Hello, hi, hey, welcome. Hello, mais alto. Hi, hey, welcome. Combinado? Posso passar? Também tem expressões que são usadas no mundo inteiro, né? Por exemplo, quando você acorda, lá, ó, acordando, tá vendo o Pato Donald aqui acordando e você encontra ele pelo primeiro momento do dia. O que é que você vai falar? Bom dia, né? Somos pessoas educadas, falamos bom dia, bom dia, bom dia, amor. Se encontramos no meio da tarde, boa tarde. E na noite, boa noite. Em língua inglesa, também temos isso. Bom dia é good morning. Bom dia é good morning. Então, repita comigo. Good morning. Bom dia. Boa tarde é good afternoon. Good afternoon, boa tarde. Repita comigo. Good afternoon. Good afternoon. Boa noite, pode ser dois casos. Espera aí que aí complicou. Prometo a vocês que esse é o único caso. Ó, vou ficar com vocês um tempão aqui dando aula. Vou ficar um tempão dando aula. Eu prometo que essa é a única vez que eu vou dizer o único caso em que a língua inglesa ela é mais complicada que a língua portuguesa. Aqui, na língua portuguesa, se nós estamos encontrando ou se despedindo de alguém durante a noite, nós falamos boa noite. Da mesma forma, né? Você chega no bar, tá lá, chega no bar, conversando com o pessoal, fala, oi pessoal, boa noite. Não é? Você está saindo da aula, saindo aqui da aula, você fala o quê? Tchau pessoal, boa noite. Mesma coisa, né? Na língua inglesa, não. A língua inglesa, nesse caso, é mais complicado. Mas eu prometo que é só nesse caso. Não tem nenhum outro. Prometo. Na língua inglesa, quando você encontra uma pessoa no período da noite, então você está chegando para estudar com seus amigos, chegou na sala, entrou na sala. Você fala boa noite. Boa noite, assim seria good evening. Então, o boa noite, quando você encontra a pessoa pela primeira vez, é good evening. Good evening. Já se você estiver saindo do ambiente, é good night. Deu para entender? Quando você encontra alguém, o boa noite é good evening. Quando você está se despedindo de alguém, o boa noite é good night. Entenderam? Então, estou entrando na sala, 8 horas da noite.
Good evening, guys. Good evening. Ou então eu posso falar hello, hi, good evening. Já se eu estou saindo da sala, aí eu falo good night. Good night. Boa noite. Tchau. O William Bonner, por exemplo, no Jornal Nacional, ele não falaria good evening. Por que ele não falaria good evening? Se ele iniciasse o programa, iniciou o jornal, ele falaria boa noite. Aí esse seria o good evening, porque ele está lá encontrando. Passou 1 hora do jornal, lá no final do jornal, ele fala boa noite de novo. Esse boa noite da despedida é good night. Beleza? Entenderam? Vamos repetir? Só mais uma vez, eu prometo. Good morning, good afternoon, good evening e good night. Beleza? Próximo. Expressões usuais, muito comuns. Quais são, pessoal? Geralmente, qual é o seu nome? Tá? Qual é o seu nome? What is your name? De onde você veio? De onde você é? Where are you from? E quantos anos você tem? How old are you? Nós teremos uma aula inteira, especificamente, falando só sobre what, where, how, how much, uma série de expressões assim, tá? Mas eu trouxe aqui para introduzir o tema já. Quando você pergunta alguma coisa em língua inglesa, você utiliza-se dessas palavras com grande frequência. What is your name? Where are you from? How old are you? Qual é o seu nome? De onde você veio? E quantos anos você tem? Quando lhe perguntam what is your name? Qual é o seu nome? Você pode responder my name is José, que é meu caso. My name is. What is your name? My name is. Where are you from? De onde você veio? De onde você é? I am from Brazil. I am from Paraíba. I am from São Paulo. I am from Alagoas. I am from Rio Grande do Norte. I am from Rio Grande do Sul. Onde quer que vocês estejam. Certo? E how old are you? É quantos anos você tem? I am 18 years old. Eu tenho 18 anos de idade. Tem um cara dele. 18 anos de idade? Tenho. Não, tô longe já, tá, pessoal? Tô muito longe. Mas, por que eu trouxe isso aqui? Para introduzir a vocês. Nós vamos aprender ainda sobre numerais, vamos aprender sobre países, vamos aprender sobre questões. Trouxe para introduzir vocês ao conteúdo. Porque a próxima expressão que eu vou falar já é em tom de despedida. É em tom de despedida, tá, pessoal? Por quê? Porque existem expressões para dizer tchau também. Em inglês, see you soon, vejo você logo, até mais. See you later, vejo você depois. Bye bye, que é tchau. Bye, see you, goodbye. Há várias formas de dizer tchau, né? Tchau, até mais, até logo. Todas essas expressões significam mais ou menos a mesma coisa. Até mais, até logo, tchau, vejo você depois. Algo assim. Vamos repetir juntos? Vamos lá, temos esse pacto. See you soon. See you later. Bye bye. Bye. See you. Goodbye. Tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz. O que importa é que mude, que varie. Tanto faz. Tchau, tchau, até logo, até mais. E tá muito perto da hora de dizer tchau. Mas antes, nós vamos fazer uma prática rápida. Certo? Coisa rápida mesmo. Prometo, coisa rapidinha. Só um segundinho. Por quê? Quero que vocês pratiquem. Olá, ó. Quero que vocês completem essas lacunas com o verbo to be. A frase é: eu sou fã de futebol. I a fan of soccer. Pessoal, quando eu tenho um pronome pessoal I, eu completo ele com o quê? Olha lá, ó. I, eu completo ele com o quê? Vou puxar aqui, ó. Completo ele com am, né, pessoal? Então seria I am. I am a fan of soccer. Certo? Bob and John estão na casa agora. Bob e John estão na casa agora. Bob e John são o que, pessoal? É o que?
nos pronomes pessoais? É eu, ele, ela. É o que, pessoal? É they, né? Por quê? Porque é eles. Bob e Joan são eles. Então, Bob e Joan estão em casa agora. Nesse caso aqui, é plural, né, pessoal? Eu poderia substituir Bob e Joan por they. Se é they, qual que é a conjugação de they, pessoal? É o are. Opa, tá com a caneta, quando tá com a caneta não faz assim, não. É o are, né? They are. Então, aqui eu colocaria o are. Certo? Are. Opa, tá feio aqui, minha letra tá feia hoje, ó. Are. Aqui é o am, né? E aqui é o are. Essa aqui eu quero um desafio pra vocês, ó. Lisa, writer. A Lisa é escritora. Lisa é o que, pessoal? She, não é? Lisa é ela. Ela é escritora. Então eu poderia fazer como? Lisa is. Opa, Lisa is. Ó, bolinha do i aqui. Lisa is a writer. Beleza, pessoal? Então, por favor, acabou a aula aqui, dá material complementar, faz exercícios, faz o quiz, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar bastante, certo? No último slide de todas as aulas, eu sempre vou trazer uma frasezinha de algum cientista importante, de algum pensador importante. Dessa vez, eu trouxe uma frase do Thomas Jefferson, e ele disse uma vez que if you want something you've never had, then you've got to do something you've never done. O que significa isso, pessoal? Thomas Jefferson, que foi presidente americano, falou que se você quiser fazer alguma coisa que nunca teve, se você quer alguma coisa que você nunca teve, então você tem que fazer algo que você nunca fez. Vocês querem crescer na vida, que querem aprender mais, então vocês têm que estudar como nunca estudaram, que estudem para valer, que estudem como nunca. Deem o gás de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ter um brilhante futuro. Pessoal, adorei conhecer vocês, adorei nossa primeira aula, espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado também, tá certo? Meu muito obrigado e até a próxima.